desse altar, para Deus operar não precisa de multidão, precisa de pessoas que venham realmente adorar na sua santidade, a qual Ele é. Muitas vezes nós vamos procurar, a qual falei ontem na palavra, 4 coisas foi dita ontem. Quem sabe, por favor? Não, vamos começar primeiro. Qual foi? Humildade, fé, perseverança. fé, Qual foi a outra? fé, A fé faltou uma. Irmãos, nós temos que ter a fé, a perseverança, a humildade. E nós temos que louvar a Deus, ter isso na casa do Senhor. As enfermidades assolam porque não é que Deus quer. Muitas vezes é para nossas próprias desobediências, a qual nós fazemos dentro da casa do Senhor. As misérias, louvado também. Deus é o Pai, nós temos que entender e compreender. Ele manda, Ele é Deus. Agora nós queremos fazer do nosso jeitinho. Do nosso jeitinho, Deus não aceita, porque Ele é Deus, Ele é o supremo, Ele manda, Ele é eterno. Glória a Deus. Antes que nós fomos formados, já era Deus no princípio. E nós sabemos de tantas pregações que nós ouvimos e gravamos, mas não plantamos dentro do coração. Quantos homens de Deus têm avisado o povo? Cuidado! As enfermidades estão assolando, as misérias estão chegando. O povo de Deus fica na posição como servo, obedecendo mesmo para quem mais obedece a Deus, sem duvidar, sem reclamar. Muitas vezes nós levantamos calcanhar contra Deus, irmão, dizendo: eu tenho tudo no controle. Eu te digo com toda sinceridade, o único que tem controle de tudo é Deus. Nós sabemos disso, irmãos. É notório a palavra. Aquela mulher cananeia, louvado seja Deus, na qual foi pregado ontem, ela tinha essas características dentro dela, depositou o que ela tinha no momento. Ao falar de oportunidade, muitas vezes nós temos a oportunidade de chegar na casa assim, e decretar onde você está aqui e dizer: enfermidade, assola, não sai da minha casa, pego, sai de lá. Autoridade. Mas tem gente perdendo a autoridade e dando legalidade ao inimigo. Eu disse que esse ano eu não ia tomar frente de nada, eu vou deixar minha família aprender a buscar Deus com sinceridade. Tem que começar na minha casa. Vou operar de Deus, tem que começar na minha casa. Eu sou um sacerdote, tem que começar na minha casa. Eu tenho avisado muito.
E muitas vezes muitas vezes, quantas vezes, muitos dentro da congregação me chamaram de tolo. Mas está passando. Mas avisado foi. Os profetas louvados têm avisado o povo, e o povo muitas vezes está morto. Está morto espiritualmente. Duvidam dos homens de Deus. Aí querem alcançar algo de Deus, a qual já está, louvado seja Deus, chega na sepultura. Abre tua Bíblia, louvado seja Deus. Vamos falar de uma palavra a qual me chamou a atenção hoje à tarde, nesse recinto. Atos capítulo 9, versículo 32. Louvado e agradecido esse Deus lindo, maravilhoso, cheiroso, chamado Jesus Cristo. Atos, capítulo 9. Deixa eu ver aqui. É 9 mesmo, Jesus? É 9. Versículo 32. Diz assim a santa palavra do Senhor. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo de uma cama havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos todos que habitavam em Lida e Sarona, parece que é o nome assim, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naquele dia que enferma, ela morreu. E tendo-a levado, desposaram-se num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouviram os discípulos de Pedro que estava ali, lhe mandaram dois varões rogar-lhes que não se demorasse em vir até elas. E levantaram Pedro e levaram Pedro. Foi com eles. Como chegou, o levantaram ao quarto alto. De todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas, vestes que Dorcas fazia quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, como é, irmão? Pedro fez o quê? Sair as todas. E pôs de joelho e orou. E voltou-se para o corpo. Disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro,
assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes a viva. Isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, se nós observarmos, tem momentos que Deus tira, tem momentos que Deus bota pessoas, e isso, louvado a Deus, nós temos que compreender e entender. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir o agir de Deus. Você vê muito bem, essa mulher, louvado seja Deus, Dorcas, primeiro era Tabita, traduzido para Dorcas, porque ela era o quê? Costureira. E aí andava com mulheres também na mesma linhagem dela, mas com felicidade ambas. Elas costuravam, louvado seja Deus. E a Bíblia relata que ela era uma profetisa, mulher de Deus, mulher que buscava, mulher que não desistia, mulher que, louvado seja Deus, que tem nada, ela diz: tem, porque eu sigo um Deus vivo. Meu Deus. Muitas vezes Deus testa a tua fé, e muitas vezes tu não quer ser testado pela proporção, louvado seja Deus, do que você está passando. Muitas vezes nós intimidamos demais e queremos: não, Deus, não comigo, mas com meu irmão pode, comigo não. Que eu sempre digo, informo, digo aonde eu chegar, a quando eu tiver fôlego, nós somos instrumento de Deus. Deus precisa de nós como instrumento para glorificar o nome dEle e ser exaltado o nome dEle na nossa vida. E isso muitas vezes nós não queremos aceitar. Hoje o mundo diz: ei, eu não posso ser provado porque eu sou servo de Deus. Eu não posso passar isso porque eu sou servo de Deus. Eu faço isso, faço aquilo. Prenda. Essa mulher fazia o quê? Essa mulher se reunia, louvado no arraial, louvado seja Deus, pregava o evangelho, também trabalhava junto com as irmãs delas, com o povo dela. Ela fazia túnicas, louvado, fazia veste, era uma costureira, louvado seja Deus. Ela tinha prazer de fazer aquilo, e ela repartia com elas. Se você for traduzir, louvado seja Deus, o que ela fazia, ela trabalhava na obra e também trabalhava na parte do mantimento dela. Mas chega a enfermidade. A enfermidade muitas vezes chega e bate como um grande problema. Peraí, irmãos, vamos abrir os olhos. Assim como o profeta manda Geazi abrir os olhos, ora a Deus para abrir os olhos de Geazi. Porque muitas vezes nós não vemos, louvado seja Deus, o que Deus quer mostrar além. Muitas vezes não queremos só ver pé. E isso nós temos que acabar com essa incredulidade dentro de nós. Para Deus agir, nós temos que ver o além. Porque muitas vezes Deus não deixa você e eu conquistar, porque você só pensa pequeno. Está tudo bom, está tudo ok. Porque, louvado seja Deus, se tu foi chamado, louvado seja Deus, para ser algo grande nessa terra, se Deus diz que tu vai ser, tu vai ser. Glória a Deus. Mas tem um propósito também de percas,
também de dor. E isso nós não queremos aceitar. Muitas vezes nós queremos só profecias, rodar e acreditar. É teu, é teu, é teu. Mas não quer uma correção de Deus. Não aceita uma correção de Deus. Diz que o que é duro demais. Não quer receber uma disciplina de Deus, mas quer ser filho. E isso, irmão, nós temos que acabar com isso. Nós já somos maduros, irmãos. Nós temos que acabar com isso, irmão. Louvado seja Deus. Se Deus está fazendo algo na tua vida, tu está passando, vai dar glória a Deus, vai lutar mais, vai orar mais, vai buscar mais a Deus. Não fica no cantão chorando, louvado seja Deus, como um menino. E Deus não se agrada disso. Mas pastor, louvado seja Deus, porque muitas pessoas recebem vitória, porque eles lutam. Eles não se acovardam. Eles não ficam estacionados. Porque o Senhor tem prazer do lado daquele que luta. Jesus tem um prazer, louvado seja Deus, aquele que mesmo fraquinho, ele vai buscar. Mesmo fraquinho, mesmo que seja a última catada, mas ele vai buscar. Se você for imaginar, irmão, louvado seja Deus, na Bíblia tem muitos ensinos para nós crescermos, derrotarmos as enfermidades. Irmãos, eu digo isso com autoridade, porque eu fui curado dos meus 2 rins. E a minha família sabe muito bem disso. Eu tenho alertado a minha família, vou buscar Deus. A enfermidade não é para a tua derrota, é para o teu crescimento de testemunho. Quem tem um grande testemunho passa por provação. Como é que eu vou dar um testemunho que eu não passei? O que eu vou falar de testemunho é aquele que eu não passei? Eu não tive experiência a passar. E muitas vezes nós ficamos como coitadinho, dizendo: Deus tá bom não, irmão. Porque Deus tem coisas grandes para nos dar. O que eu digo? O próprio Deus fala: os tímidos os tímidos não herdarão o reino de Deus. Lembra, louvado seja Deus, o que Deus mandou dizer a Gideão. Diz assim: Gideão, eu vou te mostrar quem vai contigo. Eu mesmo, Deus, vou te mostrar quem vai andar contigo, Gideão. Porque grande é a luta, Gideão. Ele diz: vai ao arraial e diz: os covardes voltem. Quer dizer que hoje Deus não faz isso? Muitas vezes, irmão, louvado seja Deus, nós vamos pregação, louvado seja Deus. Ele disse: não, pastor, a pregação foi para mim, foi para você mesmo. Se você sentir, foi para você mesmo. Meu Deus! Isso nós temos que acabar com isso, irmão. Se vitimar de pregações. Muitas vezes nós ficamos tão intimidados. Diz: não é isso, irmão. Respeita a palavra de Deus. Ele é o próprio Deus falando para nós, irmãos. E isso nós temos que acabar com isso, que é vitória. Obedece a palavra. Nós queremos mais obedecer as coisas do mundo que a Bíblia. Mas queremos vitória. Queremos bênção. Queremos tudo de Deus. Mas obedecer a palavra não. A palavra é segundo plano. É do meu jeitinho. A palavra está dura, louvado é dura, sabe quando é? É aquele grande dia quando tu morrer e o teu nome estiver escrito no livro da vida. Isso é duro. É isso que nós temos que meditar todo dia e botar na mente. Dizer: Deus, o que eu estou fazendo realmente na tua casa? Se há algo em mim, me avisa para os teus profetas, na palavra, me ensina, Pai. Mas eu quero entrar no reino. Eu quero um dia, louvado seja Deus, sentar contigo e tu dar as grandes Santa Ceia. Aleluia. Tem muitas vezes nós não estamos vitimados, irmão. Irmão, vou dizer uma coisa para mim e para você. Deus é o justo juiz. Muitas vezes nós ficamos tão intimidados
como coitadinho, lá no céu não vai ter isso não, viu? Diante do tribunal da justiça, louvado, não vai ter isso para ninguém não. Não vai ter nem para mim, nem para você, para nenhum de nós aqui. Deus vai julgar o que você fez e o que nós fizemos aqui na terra. Porque está escrito na palavra. Se tem pessoas que dizem, não fica assim, irmão, olha, a Bíblia diz, abre o livro da vida eterna. Louvado a Deus, o livro das obras, irmãos. Todo dia nós vemos pessoas pregarem, louvadas, muitas vezes não queremos acreditar, estão dormentes. Muitas vezes louvado a Deus, não, eu vou fazer do meu jeitinho, vou fazer, mas Deus lá na frente, eu vou ter tempo para Deus. Meu irmão, Deus não quer saber louvar seja disso não, irmão. Deus quer saber que você louvar seja um verdadeiro adorador, irmão. Deus não quer você por metade não, lá no mundo e dentro da casa de Deus não, irmão. Quer você por inteiro. E isso nós temos que obedecer a palavra, irmão. Se eu estiver aqui, estiver em pensamento de voltar para o mundo, louvado seja Deus, porque o mundo, a própria palavra fala que o mundo, louvado seja Deus, está te odiando. Aí tem muitas vezes pessoas não estão ligadas. Aí diz, não, mas Deus está ouvindo minha oração. A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 8:8, a oração de voz que sai da casa do meu Pai, debaixo da cobertura até a oração, Deus não está ouvindo. Ele vai entrar a parte da misericórdia. A misericórdia vai andar com a pessoa. Ele vai dar tempo a pessoa rever e ver para voltar para a casa do Senhor. E a Bíblia nos fala, identifica, louvado seja Deus. Quem era Pedro? No início do chamado de Pedro, todos nós sabemos disso. Um homem que andava com Jesus Cristo, dormia perto de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Chega um certo ponto, louvado seja Deus, que ele nega a Jesus. Quando Jesus é preso, louvado seja Deus, ele chega ali para ver Jesus Cristo. Você vê muito bem que ele nega 3 vezes Jesus Cristo. Ainda jura o nome de Deus em vão. Mas tem um processo também, louvado seja Deus, você vê muito bem. Tem um processo que o próprio Pedro, louvado seja Deus, ele entende e compreende, louvado seja Deus. Ele volta e ele entende o que Jesus Cristo passou para ele na pregação a qual estava com eles. É tanto que louvado seja Deus, quando Jesus ressuscita, louvado seja Deus, volta. Ainda tem 40 dias que Jesus Cristo senta com eles, somente com os 12. Não se apresenta a ninguém, só os 12. Vai ensinar como é dirigir uma igreja, como levar uma igreja, louvado seja Deus. Ele vai instruir o povo dele, louvado seja Deus, os apóstolos, louvado seja Deus. E isso muitas vezes, louvado seja Deus, se Deus manda você se afastar de alguém, diz assim, não, é da boca de Deus não, é mentira. Muitas vezes Deus manda você se afastar de alguém, louvado seja Deus, por quê? Porque lá na frente você sabe, louvado seja Deus, pode ser uma queda futura para você. Aí muitas vezes pensa assim, não, todo mundo é meu amigo. Não, meu amigo é aquele que faz vontade do meu Pai, que está no céu. A própria palavra fala, que o próprio Jesus falou isso na palavra. Jesus Cristo, Jesus, está lá fora teu pai, a tua mãe e teus irmãos. Não, Senhor. Minha mãe e meus irmãos é aquele que faz vontade do meu Pai que está no céu. E hoje em dia, irmãos, tem muitas vezes, louvado seja Deus, a igreja muitas vezes pega fogo. Muitas vezes é só emoção. Quando chega em casa, desculpa dizer, muitas vezes sente solidão, porque não foi realmente adorar a Deus. Verdade, louvado seja Deus, que dói. Mas é verdade que nós temos que lançar, louvado seja Deus, para o povo. Você vê muito bem aqui, louvado seja Deus, nessa trajetória, louvado seja Deus, Pedro, ele, pela vontade do Espírito de Deus que alcança ele, e a Bíblia relata, veja bem, a Bíblia relata que a sombra de Pedro, cheio de Deus, a sombra de Pedro, aonde ele passava,
fareis coisas, prodígios maiores que eu fiz. E hoje em dia, chama o pastor, chama para oração, chama para consagração, vira as costas, vai fazer outra coisa, mas quer cura, quer benefício de Deus, quer algo de Deus, quer a mais de Deus, aí assola o quê? Os problemas, as situações, como estás preparado? Se prepara a louvar-se a Deus no quartel, porque a Bíblia diz que soldado é no partir do pão, a Bíblia diz partir do pão é na comunhão, na oração. Você vê muito bem louvar-se a Deus, irmão, estou ensinando o povo, até os que saíram aquilo eu tenho ensinado. Irmão, faça isso. Deus mandou avisar muitas vezes, louvar-se a Deus, pessoas diziam que o pastor Ricardo não sabe de nada, eu não sei de nada, quem sabe é Jesus, mas sou um canal, se ele mandar falar eu falo. Pode louvar-se a Deus, o Senhor disse que louvar-se esses dias. Pode me levar para a prisão, pode. Mas deixar de pregar a verdade não deixo não. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei para onde eu vou. Porque nós temos que ter certeza. O bem que Deus não tem essa certeza no coração, desculpa dizer, tem que se converter. Tem que se converter. Por que, irmãos? O que foi que Jesus nos disse, deixou na palavra? Eu vou ao Pai, mas não deixarei órfão nenhum de vós. Eu vou preparar o que lugar para vós morar aqui comigo. Não está falando essa palavra para mim e para você não, como servo de Deus. Não dá para meditar não. Se você chegar a louvar-se a Deus naquele grande dia, louvado seja Deus. Deus sopra, louvar-se a Deus e pede o que tu tens, o teu fôlego de vida, o que tu tens para apresentar ao vosso Deus. Lamentações, murmurações. Nós temos que alertar a igreja. Nós temos que servir realmente o Senhor Jesus. Quem não quer servir, louvar-se a Deus, um dia vai prestar conta com Ele, mas faz tua parte. Você vê muito bem aqui um homem chamado Pedro, mesmo que negou, começou a obedecer a obra do Senhor, entendeu o chamado dele. E a Bíblia nos diz e testifica na palavra. E ele chamado, mesmo que negou Jesus Cristo, Jesus chama Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor, com mais humildade. Apacenta o quê? As minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Só tu sabes, Senhor. Falar com os ministros, louvar-se a Deus. Se quiser andar comigo mesmo, eu não vou perder tempo mais com seu ninguém. Eu vou evangelizar. Se a igreja quiser ir comigo, pode ficar em casa, vou fazer, pode ir para o cinema, pode ir para aonde vocês quiserem, pode ir. Mas eu vou evangelizar. Se não tiver tempo para evangelizar, é problema de quem não quiser, mas eu vou fazer minha parte. Porque tem pessoas morrendo. E o culpado, sabe quem é? Eu e você. Muitas vezes nós estamos mentirosos. Diz que ama o nosso irmão, não vai pregar para ele. Ainda quer ser visto, atendido nas orações. Como é que Deus vai agir? O Senhor arranja tempo para tudo. Você vê muito bem louvar-se a Deus. Uma palavra louvar-se a Deus que já, o rei manda convidar pessoas.
Um vai casar, vai para a fazenda, o outro vai para outro canto. Aí o rei chega assim: ei, Senhor, vem nenhum. Aí ei, agora sai pelas vielas, convida os coxos, os aleijados, os miseráveis. Vai lá, convida. E a Bíblia diz que foi a maior festa. Meu Deus! Vamos acabar com isso, irmão. Quer Deus operar na tua casa realmente? Regaça as mangas. Se diz não vai ser chamado para pregar o evangelho, regaça as mangas e vai pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é dentro de casa não. Não é pelo YouTube também não. É face a face, é corpo a corpo. Tem gente de louvar a Deus, eu prego o evangelho como? Não é pelo YouTube, é pelo Instagram, é por tudo. Muitas vezes não vê que o irmão está passando, que a irmã está passando. Muitas vezes louvar a Deus não vê. A irmã louvar a Deus muitas vezes está vendo o pão. Da palavra ela já tem. Essa é a parte, louvar a Deus, dos missionários. É ver o povo como o povo está passando. Bom é ter a casa cheia de bonança, de tudo. Não, Deus está comigo, tá bom, tá. Que glória tem para o Senhor. A minha casa está no bem, e a do meu irmão do outro lado, louvar-se a Deus, precisando da palavra. Mas pastor, ele não aceita a palavra. Vai lá e prega. Se não aceitar, volta, vai para outro canto, bate as coisas dos seus pés, vai fazer a obra. Tem muitas almas sedentas, precisando da tua palavra, do teu louvor. Agora tira essa preguiça maldita de voz. Isso é maldição, porque é demônio. E isso nós temos que acabar com isso. Porque tem pessoas morrendo, louvado daquele grande dia que ela disse: ei, eu te dei tempo, porque tu não foi. Não, Senhor, foi fulano. Diga: não, Senhor, eu mandei foi você, e você, porque não foi. Eu te dei livramento, eu te dei comida na tua casa, na tua panela, não faltou nada para a tua família. Se esteve doente, eu estava ali presente, eu sarei o teu e a tua. Louvado, mas cadê tu fazer? Buscar, louvado aqueles que eu te mandei e fazer. A mocidade se aponte, viu? Vai fazer missão comigo. Se não for, louvar a Deus, eu vou falar com a Leliane. Vai passar um mês servir para o povo. Tem que sair para o campo. Principalmente as minhas 4 filhas. Vou pegar é tudo agora. Que eu estava aqui, o Senhor de repreender. Está chegando em verdade, sabe por quê? Estão fazendo brincadeira. E eu tenho que passar isso para a igreja. Muitas vezes, não, pai, não. O pai louvar-se a Deus, o fim de semana louvar-se a Deus, vou deixar todo mundo aqui. Só eu, as meninas e a minha esposa. Vamos para a monte, vamos orar para a igreja. Não, pastor Edu, cuide da sua casa que eu cuido da minha. É assim que tem que ser. Cada um cuida da sua casa. Muitas vezes nós vemos casa, louvar-se a Deus, queremos ajeitar a casa do irmão, nossa casa toda bagunçada. Muitas vezes nós temos a língua na casa do irmão da direita e da esquerda e não quer ajeitar a casa. Aonde Deus vai operar? Muitas vezes nós vemos defeito, muitas vezes do irmão aqui. E a minha casa, como é que está? Como é que está andando a minha casa? Aí muitas vezes para apontar, louvar a Deus, nós somos bons. Mas para ajeitar o que nós temos, deixamos a desejar. É isso, irmão, nós temos que se alertar, irmão, pelo amor de Deus. Deixar esse soninho, louvar-se a Deus. Não, eu não vou porque o MC não vai, porque o MC não vai. Mas na hora da bênção todo mundo quer
fatia do bolo, da benção. Ainda quer comer o maior pedaço. Não é assim, meu filho?